Oi, Sora, tudo bem? Eu faço parte do grupo da Emanuele, da Maria Eduarda e do Gabriel Rocha. O nosso projeto fala sobre o gasto energético em aparelhos televisores em modo standby. A gente escolheu os aparelhos televisores porque eles são muito comuns nas residências hoje em dia e eles podem ter mais de um aparelho, as pessoas podem ter mais de um aparelho em casa. Então, seria fácil linkar os dados que a gente vai trazer no trabalho com os hábitos que eles têm em casa. Os nossos objetivos eram conscientizar as pessoas de que deixar os aparelhos em modo standby gasta energia e que é muito fácil a gente deixar ele na tomada pensando que os dados gastos são insignificantes. Com isso, a gente quis produzir um questionário para avaliar o quanto as pessoas entendiam sobre esse assunto e qual eram os hábitos delas com as TVs. E verificar o gasto de energia dos televisores em casa, de acordo com pesquisas. Então, o que é o modo standby? Modo standby é o modo de espera. É quando o televisor ou o aparelho plugado não está exercendo a sua função principal, mas está pronto para dar uma rápida resposta a um comando que a gente der. Ele fica em modo de espera, gastando energia, mas aparentemente parece estar desligado. Isso dá a ideia de que ele não está gastando energia. Então, o questionário tinha 4 perguntas para as pessoas. Eram 60 entrevistados. A pergunta número 1. Quantos televisores você possui em casa? Grande parte disse que possuía de 2 a 3 TVs. A pergunta número 2 era se eles costumavam tirá-las da tomada. E quase todas as pessoas disse que não costumavam. Mais de 90% dos entrevistados não costuma tirar a TV da tomada. A pergunta número 3 era qual o nome que damos quando elas estão na tomada, mas não estão ligadas. Grande parte sabia dizer, que eram 78% dos entrevistados sabiam que era o modo standby, mas não sabiam o significado dessa palavra, apenas que quando elas estavam plugadas e aparentemente desligadas era assim. Na número 4, você acredita que quando os aparelhos estão assim, eles gastam energia? As pessoas diziam que acreditavam que gastava energia, mas eram dados insignificantes, não faria diferença desligar ou não. Então, os dados. Quando a gente produz energia, a gente libera CO2. Então, foi feito em 2011 um estudo que diz que o Brasil emitiu 56 quilos de carbono em um ano, por causa do modo standby. E a China e os Estados Unidos já emitiram 12 e 14 vezes mais do que isso. Em um ano, 10% de todo o consumo de energia que a gente produz é pelo modo standby. E isso faz com que 2,2% da energia total que a gente gasta no planeta seja só de modo standby, resultando em 1% do carbono, 1% de carbono liberado na atmosfera é só de modo standby. E falando de dados monetários, estima-se que são gastos 3 bilhões em energia só com aparelhos em modo standby. Então, nós temos gastos monetários, gastos energéticos e emissão de CO2. Nós fizemos uma simulação em uma casa com 2 TVs. As TVs gastam de 0,1 a 13 watts quando elas estão em modo standby. Na nossa simulação, a casa que tinha 2 TVs e uma que gastavam em média 10 watts em modo standby eram utilizadas apenas durante 4 horas na sua função principal. E as outras 20 eram gastas no modo standby. No final do mês, foi visto que elas gastavam 12 kW só de modo standby. Com isso, a gente conseguiu constatar que a população tem um conhecimento muito raso sobre o que é o standby e a proporção que ele se toma quando nós temos um olhar mundial, global sobre isso. Em pequenas quantidades, eles não têm realmente
uma significância. Mas, somando tudo, eles fazem muita diferença, como foi mostrado anteriormente. Com isso, a gente conclui que deixar os aparelhos em modo stand-by possui gastos energéticos, monetários e que ele libera CO2. Então, quando as pessoas deixam em stand-by, principalmente as TVs, a gente tem a ideia de que elas estão desligadas e com isso elas não estão gastando energia. Mas os dados nos trouxeram que a diferença é muito grande. Então, existem diversos projetos que falam sobre a emissão de CO2 pelo stand-by, que são projetos de sustentabilidade, e tem um projeto focado na Europa que diz que 48% da energia total do stand-by poderia ser reduzida só na Europa, o que daria um gasto monetário bem menor, que poderia ser utilizado em outros setores, e uma emissão de carbono menor e a energia. É isso o trabalho. Muito obrigada.